Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. Um canal em que a gente discute temas variados que tenham a ver com sobrevivencialismo diretamente, ou ainda termos que tenham a ver com sobrevivencialismo de maneira indireta, tal como política, filosofia e até mesmo religião. Ou até comentamos algum fato do dia a dia que de alguma forma tem a ver com a nossa questão de sobrevivência e preparação. Vocês não reparem muito nos ruídos ao fundo e nem no meu fôlego às vezes, na minha voz às vezes ofegante. É porque estou fazendo uma longa caminhada aqui pela floresta e talvez vai ter algum som de algum animal ou até um veículo passando próximo. Pessoal, como você deve ter visto aí pelo título desse podcast, desse quadro, desse vídeo, vamos falar de um tema que até hoje eu não vi sendo tratado abertamente, claramente, pelo menos, pelos canais sobrevivencialistas pelo YouTube. Acompanho muitos canais, mas não vi até hoje nenhum deles tratar desse tema especificamente, fazer um vídeo dedicado a esse tipo de evento, tá? Eu já vou entrar na importância desse tema, se ele é relevante ou não, vou dar alguns argumentos aqui. Mas então, diante desse silêncio, diante dessa ausência total desse tema, eu senti que deveria tratá-lo aqui. Ainda que você não creia nisso, eu acho que você não perde nada ouvindo todo esse podcast. Pessoal, a importância do tema de se preparar para a vinda, a suposta vinda, depois você já vai entender por que eu digo suposta, a suposta vinda do anticristo, ou a instauração do seu reinado aqui na Terra, se é que isso existe. Vamos lá. O tema é relevante, né? O nosso país é um país, até onde se sabe, nos dados oficiais, a gente sabe que os dados oficiais muitas vezes não são confiáveis, mas não temos como dizer de outra maneira, porque não nos foi entregue uma outra pesquisa mais apurada sobre essa questão. Oficialmente, pelo IBGE, nós somos ainda de maioria cristã, que professam a fé cristã. Seja ela católica, que dizem ainda que é a maioria, seja ela de vertente protestante, ou ainda outras variáveis, como ortodoxos, enfim. Muitos se autodenominam espíritas kardecistas, por exemplo, ou bandistas, candomblecistas, e muitos, a meu ver até de maneira talvez um pouco sincrética, acreditam também nas escrituras sagradas, mesmo sendo de religiões não cristãs, né? E então, crendo nas escrituras sagradas, muitos dessas vertentes creem também no anticristo, ou na vinda do anticristo. Muitos, por fim, não creem em nada específico, nenhuma religião definida. Creem nas escrituras, em algumas partes dela pelo menos, e creem também no anticristo, na vinda do anticristo. Eu mesmo já conversei com pessoas que têm essa visão. Então, e não são uma ou duas, são uma grande parte até da população. Mas aí você que é ateu, ou você que é, sei lá, de outra denominação e não crê na vinda do anticristo, você deve estar se perguntando: esse vídeo então não é para mim. Acredito que talvez esse vídeo não seja tão interessante para você, mas eu discordo de que esse vídeo não seja também para você se você é um preparador, é um sobrevivencialista. E agora passo a explicar as razões do porquê. O tema é relevante porque ele envolve uma grande quantidade de pessoas que creem nisso. Uma grande quantidade de pessoas que creem nisso. Ora, todos sabem que o imaginário popular, a crença popular, o estilo de filosofia popular, ou a ideologia de um povo, ela influi na vida de todas as pessoas, direto ou indiretamente. Se você vivesse
na Alemanha de 33 a 45, você seria influenciado, crendo ou não naquele regime, você seria influenciado e afetado pelas ideias da massa que cria naquela ideologia. Você sabe de qual ideologia que eu estou falando. Eu não posso falar aqui, senão vai dar problema. Então, meu amigo, é ignorante aquele que pensa que o que a maioria crê, acredita, pensa daquela forma, não vai influenciar diretamente na sua vida de algum modo. Certo? Então, você não crê na vinda do anticristo? Não tem problema. O vídeo é também para você. Você tem que se preparar para aquilo que as pessoas acreditam ser real, né? Se todos começarem a acreditar que são pássaros, elas vão agir como pássaros e vão começar a se comportar de maneira diferente. Isso vai influenciar a sociedade e vai influenciar a sua vida. A menos que você viva como um eremita no meio do mato, isolado, e seja absolutamente autossuficiente. O que eu acredito que seja um pequeno número de pessoas. Bom, se você está tendo internet aí, provavelmente você depende de um provedor, de um sistema. Então eu presumo que você não está fora da rede ainda totalmente. Vamos prosseguir com o tema então. Meu amigo, o que é afinal crer no tal da manifestação ou do reinado do anticristo? Você que acredita na vinda do anticristo, eu posso te dizer que você não está errado do ponto de vista bíblico ou até mesmo cristão. Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele fala da vinda do homem do pecado, né? Do homem ímpio. E ele fala que antes da volta de Cristo, esse homem se manifestaria. Essa figura se manifestaria. São João vai nomeá-lo explicitamente como anticristo numa de suas cartas, né? E no Apocalipse, do mesmo São João, ele vai nomear o anticristo. Aí existe um pouco de discordância em interpretações, mas ele vai nomear o anticristo de besta ou fera, certo? Em algumas traduções está fera, mas o nome mais preciso seria besta, que emerge do mar, o número de seu nome é 666. A famosa besta do Apocalipse, certo? 666. Esse seria o anticristo segundo as maiores correntes, né? Tem divergência, já disse, né? E no livro de Daniel, nas profecias do livro de Daniel, que é do Antigo Testamento, é mencionado também o que muitos chamam de a maior parte das interpretações dos teólogos cristãos, tanto católicos quanto protestantes e ortodoxos, afirmam que Daniel se refere ali naquela passagem ao anticristo, a mesma besta e ao mesmo anticristo da carta de São João e ao mesmo homem ímpio a qual São Paulo se refere em sua carta aos Tessalonicenses. Como São Paulo se refere, parece ser a maneira mais explícita, mais clara, mais fácil de entender. Que no fim do mundo, porque a volta de Cristo culminaria com o fim do mundo, segundo novamente as vertentes a vertente majoritária, vamos dizer assim, concede que a volta de Cristo coincidiria com o fim do mundo, o qual nós conhecemos, o fim dos tempos, o juízo final, né? O dia do Senhor. Tá bom. A questão é a seguinte: tanto no livro de Daniel quanto no Apocalipse, eles relatam que o reinado do anticristo, a hegemonia do seu poder, duraria curto tempo, 3 anos e meio especificamente. Em uma passagem, não lembro qual especificamente, se refere a 1260 dias, e numa outra fala em 42 meses, e numa outra ainda equivaleria a 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se o tempo fosse contado como ano,
seriam 3 anos e meio. Tanto os 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fecham com os 3 anos e meio, que seria o reinado do anticristo na Terra. Aí já existe uma questão, né? Se nós conseguíssemos determinar, primeiramente, qual é o tempo exato do reinado, do início do reinado do anticristo, consequentemente nós conseguiríamos determinar pelo menos o mês ou o ano exato do fim do mundo. O que é um absurdo, porque a Escritura Sagrada mesmo, né, refere que Cristo não revelou nem a seus anjos a época do fim dos tempos, né? Então ninguém pode descobrir o fim dos tempos. Aliás, a doutrina católica chega mesmo a proibir, sob pena de pecado mortal, quem ousar afirmar sequer mesmo o ano do fim dos tempos. Quem se atrever a fazer cálculos, datas, estipular datas para o fim do mundo, é anátema, segundo a doutrina católica. Muitos protestantes concordam nessa parte, não com anátema, essas coisas assim, mas concordam que não se sabe o fim, quando será o fim do mundo. Então parece um pouco contraditório, né? Aparentemente. 3 anos e meio. A grande questão é a seguinte, para resolver, eu estou mais abstrato, mas eu já vou entrar na questão mais prática do sobrevivencialismo. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Porque essa parte que é muito importante, determinar o tempo. Se nós conseguíssemos determinar o início do reinado do anticristo, descobriríamos o fim do mundo. Então isso quer dizer que não será possível, ou talvez não será fácil, mas eu creio mesmo que não será nem possível determinar quando será o início do reinado do anticristo. Porque do contrário, a pessoa que leu a Bíblia faria as contas e chegaria no ano, pelo menos no ano, fim do mundo. O que é impossível. Nós não sabemos aquele dia, aquela hora. Alguns dirão assim: mas nós podemos saber o ano, só não podemos saber o dia e a hora. Bom, me parece que os termos dia e hora se referem a datas, mesmo que seja em anos. É um mistério. Aliás, o mesmo Cristo chega a dizer: quando os homens disserem paz e segurança, chegará o fim. Então dá a entender que o fim será uma surpresa, se não para todos, pelo menos para uma maioria das pessoas. Santo Tomás de Aquino chega a dizer que as pessoas estarão tão embriagadas naquele tempo, que perguntaram para ele: mas como se no fim dos tempos não vai ter sinais grandiosos no céu, na terra? Ele diz que sim. Então como que as pessoas vão ser surpreendidas? Como que elas não vão perceber que o mundo está acabando, ou que caminha para o fim? Santo Tomás diz que as pessoas estarão tão embriagadas da loucura que o mundo vai se tornar, que elas não perceberão nem sequer os sinais mais evidentes no céu. E nós estamos vendo isso de certa forma, né? Nós estamos vendo cada vez mais algumas políticas ideológicas de cunho muito anticristão se instaurarem no mundo. Existe uma perseguição já nem mais tão velada ao cristianismo, e as pessoas simplesmente não ligam para isso. Então isso não é difícil de imaginar nos tempos de hoje, aquilo que Santo Tomás já falou há pelo menos uns 800 anos atrás. Mas tudo bem, vamos lá. Então parece que ninguém vai conseguir verificar quando vai se dar o reinado do anticristo, quando vai iniciar. Ora, mas como que isso é possível? Como é possível que um homem tenha tamanho poder sobre todas as nações? É o chamado globalismo. Alguns dizem que é uma iniciação ao anticristo, é uma preparação, não duvido. Como é possível que um homem detenha tal poder sobre a humanidade, de forma hegemônica, absoluta? Todas as nações da terra o adorarão e tal. Como é possível que esse homem seja tão notório, tão visível do ponto de vista político, e ninguém saiba quando que ele ascendeu ao poder? Isso me parece uma coisa bem estranha. Bem estranha.
Será que essa questão aí vai ficar, vamos dizer assim, relegada a poucos que se mantiverem fiéis naqueles últimos tempos? E aí com isso foi que a Escritura quis dizer, quanto àquele dia, aquela hora ninguém o sabe? Parece temerária essa afirmação para mim. Enfim, parece-nos que é muito difícil determinar quando será o início do reinado do anticristo. A não ser que nós concordemos na seguinte questão, e aí que está o X da questão, que vai nos levar a refletir depois o que nós devemos fazer, a meu ver, para se preparar para essa situação de crise, para essa SHTF, que, biblicamente falando, é a mais terrível tribulações de todas que já existiram. Primeira guerra, segunda guerra não chegará nem aos pés do inferno que será na terra no reinado do anticristo, ao que tudo indica. Então veja bem, talvez nós não reconheçamos o anticristo. Nós não o reconhecendo como sendo o anticristo, será impossível determinar o início do seu reinado. Ou seja, embora seja possível determinar o início do seu reinado, não será importante, ninguém vai ligar para esse fato, porque não vão achar que é ele o anticristo. Então o anticristo se manifestará de uma maneira velada, seria isso? Me parece estranho, porque se é algo tão notório, se tem conhecimento das escrituras, das profecias que falam do anticristo, e se é alguém tão notório a ponto de dominar todas as nações, como não fazer essa associação? Tem uma outra hipótese, que talvez seja essa explicação. Não sei, não sou autoridade, não sou teólogo, nada disso. Talvez até lá aquelas gerações que viverão naquela época já não mais conhecerão a Bíblia. Isso parece estranho, porque é dito em outra passagem que o evangelho será pregado a todas as nações, depois chegará ao fim. Mas pode ser que tenha nações que rejeitem, não aquela geração em específico, mas as gerações passadas daqueles países, daquelas nações. Rejeitem. Assim como um chinês hoje nasce praticamente não tem contato com o cristianismo, ou na Coreia do Norte, essa geração paga pela geração anterior, como fosse. Isso a gente se verificou na história, né? De nações pagarem pelos erros dos antepassados. Isso não seria de todo estranho. Por que eu digo isso? Porque daí, não tendo contato com as profecias, com o livro da Bíblia, talvez até a Bíblia seja proibida, né? Quem sabe ela é proibida e ocultada das vistas das pessoas, como sendo uma fábula, uma coisa, até assim, hoje modernamente se usa esse termo, é um livro de ódio, de propagação de ódio, e talvez seja proibida. Eu não duvido disso, não. A Bíblia sendo proibida, esse assunto do cristianismo sendo de certa forma esquecido, não vai ficar de todo esquecido, porque é de fé também. Sou católico, todo mundo sabe aqui que eu sou católico, pode ser que os mais novos não saibam ainda, mas pelo menos para mim é de fé que vai haver sucessão apostólica, vai haver papa e vai haver bispos até o fim dos tempos. Isso é de fé, não posso duvidar disso como católico. Então vai haver igreja ainda. Quer dizer, não vai ser totalmente calada. Ainda que nas catacumbas se prega o evangelho, mas vai se pregar ainda por um número tão reduzido de pessoas, né? Mas talvez para a maioria a Bíblia fique realmente um livro desconhecido. E aí faz todo sentido que as pessoas não vão perceber quem é o anticristo e tudo mais. Mas pelo menos para aquela minoria parece que vai ficar evidente, né? Quem será o anticristo, consequentemente o início do seu reinado e consequentemente o ano do fim. O que me parece uma solução, uma questão, quer dizer, insolúvel, que não foi resolvida ainda e me parece sem resposta até o momento. E o que isso tem a ver com o sobrevivencialismo? Bom, se nós conseguíssemos determinar o início, veja bem, a gente se prepara para SHTF, né? Ninguém sabe quando que vai estourar uma guerra. Mas quando a guerra estourar, todos sabem que uma guerra estourou, certo? De modo que você começa a colocar em prática o seu plano de evacuação, o seu plano de começar a racionar alimentos,
de ligar o modo sobrevivência, enfim, né? Isso não é. Nós não conhecendo quando é o início do reinado do anticristo, fica muito mais difícil. Mas eu tenho uma solução. Nós podemos não conhecer o início do reinado do anticristo. Ou podemos ser até confundidos por uma aparente verdade. Tem isso também, né? Todos sabiam que Cristo ia vir, mas não sabiam exatamente o ano que ele nasceu e tudo mais, né? A cidade, os judeus foram confundidos, achando que ele vinha de Nazaré, e na verdade ele vinha de Belém, então se cumpria a profecia bíblica, embora a multidão não soubesse. Talvez seja dessa forma então, e aí a questão estaria resolvida. Mas nós pelo menos vamos saber, e aqui ao meu ver é a solução para isso, quando vai começar a perseguição, porque a perseguição vai ser evidente. A perseguição aos cristãos será evidente. E aí é a hora da gente ligar o modo sobrevivência. Beleza? Então tá resolvido isso. Então, em vindo o anticristo, saibamos ou não o início do seu reinado, saberemos pelo menos o início da sua perseguição, né? Que pode começar num país X ou Y e ir se espalhando lentamente para o mundo inteiro. Então essa será a hora de você ligar o modo sobrevivência. Beleza, meus amigos? Tá resolvida essa questão então. Não cabe a objeção, a meu ver, de não adianta se preparar para isso, porque em todo caso não se saberá quando vai se dar isso. Nós não sabemos, assim como nós também não sabemos quando vai estourar uma guerra. E as pessoas se preparam igualmente, os sobrevivencialistas se preparam para a guerra, se preparam. Você não sabe quando que vai dar uma crise econômica, mas você se prepara para ela. Quando ela acontecer, você vai saber. Você não se prepara por uma greve de caminhoneiros, mas quando ela começar a acontecer, você vai ver, porque ela vai ser evidente. Então, resolvida essa questão, né? Quanto à questão da data e da hora. Eu digo isso e é importante, porque muitos poderiam dizer, ninguém sabe o dia e a hora, logo não vale se preparar. Vale sim, vale se preparar. Agora vamos lá. A outra parte mais fundamental e mais prática. Gente, o que é que nós vamos fazer para nos preparar para tamanha tribulação, meu amigo? Muitos vão dizer, basta rezar ou orar e cumprir os mandamentos. Ótimo, ótimo. Mas também o próprio Cristo disse, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como os pombos. Essa prudência das serpentes quer dizer que nós, apesar de termos que dar testemunho do Evangelho, apesar de termos que dar a vida por Cristo, né, para não perdê-la ao fim e ao cabo, nós também temos que usar a nossa sabedoria humana para fazer aquilo que é prudente. Então ele mesmo diz, quando uma cidade não o receber, saia dela e entre em outra, e assim por diante. Isso é a prudência que ele tinha falado. Não adianta ficar dando um murro em ponta de faca. E aí, se você for forçado a ter que dar testemunho, você dá, né? Os mártires cristãos dos inícios dos tempos, dos inícios do cristianismo, eles não procuravam abertamente o martírio. Tá aqui, imperador, me mata, eu sou cristão. Não, isso era uma atitude até imprudente. Muitos que tentaram fazer isso sucumbiram aos tormentos e negaram a fé em Cristo. Então os mártires tinham primeiro uma coisa, uma humildade, um temor, né, de que eles não aguentassem as torturas que o demônio afligia a eles sob o Império Romano, na época idolátrico, certo? Então eles fugiam da ocasião de tortura, de pena de morte. Mas quando eles eram pegos, aí, com a graça de Deus, eles professavam a fé e morriam por ela, né? Mas aqueles que soberbamente atribuíam a si mesmo a coragem que eles achavam que tinham e não tinham, acabavam sucumbindo. São Pedro mesmo, né, quando de forma temerária disse que daria a vida por Cristo, e com uma certa soberba no coração, logo depois provou que ele era mais fraco do que ele imaginava. Mas aí se redimiu, enfim, e depois acabou dando a sua vida em oblação, né, a Deus por todas as graças alcançadas, e morreu crucificado de cabeça para baixo, como todos sabem. E então, meus amigos, muitos monges, aliás, o movimento dos monges surgiu também disso, né?
As pessoas procuravam o deserto, né? Por medo de terem que professar a fé na frente de uma autoridade romana e medo de negar Cristo. Então, não confiando em seus poderes, fugiam para o deserto. Da mesma maneira, então, nós devemos e podemos sim nos preparar com meios humanos para a vinda do anticristo. Então, não podemos fazer é confiar somente nas forças humanas, né? Mas também não podemos ser temerários dizendo, Deus vai me dar a força e não sei o que, não sei o que. Sim, Deus vai te dar a força, mas você não está se colocando às vezes de maneira soberba e temerária num risco desnecessário, né? Isso seria tentar a Deus e não uma fé autêntica. Vamos lá. É lícito sim se preparar para o fim dos tempos. Então, resolvida essa questão também. O que fazer? Muitos vão dizer, fuga para as montanhas, porque é isso que está nos evangelhos aconselhado por Cristo. Que montanhas? Que montanha? Essa história de montanhas. Fugir para as montanhas. Isso aí, se não se tratava, veja bem, se não se tratava ali naquela passagem da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né, que lá as fugas eram para as montanhas mesmo, devido à geografia do local durante a destruição de Jerusalém, me parece que se trata exatamente daquela destruição, daquela época. Mas vamos supor que essa passagem falasse do fim dos tempos. Fuga para as montanhas, então teria que ser encarado de maneira metafórica, porque tem muitos lugares na Terra, e nós não podemos pressupor que esses lugares não vai haver cristãos. Seria mais absurdo ainda pressupor isso, com base em quê? Né? Então muitos lugares da Terra não tem montanhas. Na minha região aqui, por exemplo, não tem montanha, não faz o menor sentido fugir para as montanhas. Então provavelmente se refere ao fim do mundo, essa passagem é metafórica. Essa fuga para as montanhas, a meu ver, repito, não sou teólogo nem professor de nada, mas a meu ver significa fugir da civilização, fugir do alcance da cabeça da serpente, como diz no capítulo 12 do Apocalipse, aquela mulher a qual foi dado asas para voar para o deserto. É isso, é um refúgio longe dessa, vamos dizer, hoje seria o globalismo, né? Se fosse hoje mesmo o reino do anticristo e tal, vamos supor, né, nessa teoria, seria fugir da internet, fugir da civilização. Seria a BOL, né, a Bug Out Location, um lugar onde você teria maior autonomia e maior segurança. Então, uma BOL não vai te salvar, vamos dizer assim, do anticristo, mas talvez ela te proporcione um refúgio onde você será sustentado por Deus. Então, o que se trata de se preparar para o anticristo? Principalmente se preparar, a meu ver, nos dias de hoje, se fosse aplicado nos dias de hoje isso, seria se preparar para sair do sistema. E é isso que o sobrevivencialista faz, sem sequer saber. Sem sequer saber. Mesmo você, sobrevivencialista, que não é cristão, você está se preparando, nessa tese eu estou falando, não sei se vai ser assim. Você está se preparando sem querer para se ver pelo menos um pouco mais longe dos tentáculos do anticristo, ou do reino mundial, global, sei lá o que. Certo? Então, a principal preparação é isso. Agora, isso implica muitas outras coisas. Isso implica o quê? Você ter uma horta, você ter uma autonomia agrícola, você ter autonomia de carnes, e isso implica em caça, pescaria. Tá vendo como tudo tem a ver? Logo no começo do podcast você podia pensar, lá vem com um negócio de religião que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O pano de fundo é esse. Mas a crise pode não ser essa do anticristo, pode ser uma outra. Ou pode haver uma seguinte crise ainda, para você que não considera a hipótese de existir um anticristo, enfim. Pode ser que haja uma crise pelas pessoas acharem que estão em crise. Tem isso. As pessoas acham que existe um anticristo dominando o mundo, que os Estados Unidos é o anticristo, vamos supor, o Bush, ou o Trump, ou o Biden, e elas começam, imagine só se espalhasse esse pensamento, né, assim, vamos supor, né, as pessoas começam a não querer mais obedecer, há guerras, entendeu? Então o medo de uma crise gera uma crise. Então deve ser considerado todas as hipóteses. Mas voltando ali, só para não fugir do assunto, a BOL seria o carro-chefe, a meu ver, para esse cenário específico do anticristo. Só que a BOL envolve uma série de outras preparações que você vai ter que desenvolver, meu amigo.
Você vai ter que desenvolver habilidades com tiro, com defesa pessoal, porque se alguém tentar invadir o teu local, você vai ter que defender. Você provavelmente não vai poder ficar sozinho lá, você vai ter que se organizar em comunidade. Porque você imagina um mundo extremamente tecnológico como hoje. As pessoas viverem sozinhas, né, desprendido do sistema é muito difícil, né? Então você vai ter que ter apoio até para defender esse local, enfim, né? E considere também que muitas pessoas vão querer se refugiar também. Então isso vai gerar uma crise migratória, uma crise de... E vai haver procura, vai haver caça dessas pessoas também nas regiões mais longínquas. Talvez não com tanto alcance, mas vai haver, a meu ver. Primeiramente nas cidades. Hoje eles têm drones, têm robôs que chegam em locais que a gente nem imagina. Então para tudo isso você tem que se preparar também. Como, né, enfrentar drones, robôs, inteligência artificial, satélites, aquela história de armas, armas que não é arma, seriam uns equipamentos que conseguem detectar movimento, calor, numa distância muito grande. Você imagina isso num drone, num satélite, enfim, né? Então tudo isso é estudo, tudo isso envolve a preparação. O estudo dessas tecnologias, saber como é que elas funcionam, né? Conhecer o inimigo para que você tenha maiores chances de vitória, certo? A questão de conhecer táticas de guerra assimétrica, de tática de guerrilhas, para você fazer algum contra-ataque, algum dano no teu inimigo, para com isso afugentar ele e você se proteger. Envolve uma série de coisas, é absurdamente gigantesca. O leque de áreas que você tem, pode e deve se preparar somente para essa questão do anticristo. Você imagina então para outras muitas mais, né? Considerando, claro, que isso seria uma crise global, mundial, é realmente uma SHTF. E se for cumprida a risco que diz a Escritura, será a pior SHTF que jamais houve na face da Terra. Meu amigo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero saber o que você acha de tudo isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, abraço.